Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a ler sobre as características de uma baixa autoestima, primeira parte. Para dar uma nova direção à nossa história, é preciso rever as interpretações equivocadas. Há necessidade de nos conscientizarmos desses equívocos para que seus efeitos possam ser neutralizados, para que haja possibilidade de que algo novo comece a acontecer. Para tanto, o ponto de partida é a consciência de quem somos hoje. Que atitudes e sentimentos denunciam esses possíveis equívocos? É importante detectar as características que apontam a existência de algo incoerente dentro de nós. Algo que nos faz sofrer e não nos permite viver de forma melhor. Não é tão fácil dar a partida porque geralmente não examinamos a nós mesmos. Olhamos para frente, tentamos seguir adiante sem nos darmos conta de como nos sentimos ou agimos. Os compromissos diários, os desafios da vida, os projetos para o futuro tomam todo o espaço do nosso pensamento, de nossa consciência. Quando algo em nós incomoda, tentamos passar por cima. Usamos algumas estratégias para encobrir e não perceber. Nos deixamos ser engolidos por um ritmo de vida que contribui para abafar e esconder o que deveríamos ver. Enquanto estamos aqui, focados nessa leitura, temos a oportunidade de pensar sobre tudo isso. Talvez os relatos a seguir possam ajudá-lo a perceber melhor quem é você. Quem sabe alguma dessas características possam ser reconhecidas e identificadas como parte de você. Se isso acontecer, pode ser o seu ponto de partida para reconstruir seu passado e seu futuro. Primeiro, dificuldade de dizer não. Fabiana estudava à noite e trabalhava durante o dia, como a maior parte de sua turma. Quando os professores pediam alguma pesquisa, os colegas rapidamente a procuravam em busca de ajuda, alegando falta de tempo. E ela passava várias noites acordada fazendo sozinha vários trabalhos. Quase todos os dias permanecia depois do horário na empresa, sendo obrigada por isso a sair correndo direto para a faculdade, sem tempo para descansar. Tudo para socorrer algum colega de trabalho que não conseguia cumprir a tarefa dele ou atender a algum pedido de última hora do patrão. Dizia sentir-se bem por ser solicitada, por poder ser útil, um pensamento que fazia com que ela considerasse as necessidades dos outros e negligenciasse as suas. Se em alguma situação pensava na possibilidade de dizer não, sentia-se culpada e julgava-se egoísta. Por mais que fizesse para os outros, ela nunca considerava o bastante. Fabiana definia a si mesma como uma pessoa generosa e amiga, que importava-se com os problemas dos outros. Sofria com a sobrecarga, mas acreditava que era isso que Deus esperava dela, e que era exatamente por isso que as pessoas a apreciavam. Tinha pouco tempo para se divertir, fazer algo que lhe despertasse interesse. Aliás, nem sabia muito bem o que a interessava verdadeiramente. Sua infância não foi nada fácil. Sofreu várias enfermidades que a impossibilitaram de viver como uma criança normal. Cresceu acreditando que não tinha nenhum motivo para sentir orgulho de si mesma. Não pôde ser boa aluna, não praticou esporte, não conquistou amigos. Enfim, sua vida foi limitada a dormir, ver televisão e passar dias intermináveis em hospitais. Sentiu-se culpada por sua mãe ter tido que abrir mão de quase tudo o que fazia para ocupar-se exclusivamente dela. Na tentativa de colaborar, procurava suportar o sofrimento com resignação, queixando-se o menos possível do sofrimento causado pelo tratamento. Na medida em que sua saúde foi sendo restabelecida, foi procurando ajudar os pais em tudo o que podia para compensar todo o trabalho que havia dado. Esse comportamento estendeu-se a todos à sua volta durante toda a sua vida até então. Fabiana não via nenhum motivo para ser admirada, a não ser pelos serviços prestados. Portanto, dizer não era correr o risco de afastar as pessoas, de deixar de ser aceita. Mesmo sem um histórico tão sofrido, muitas pessoas vivem essa dificuldade. Sentem-se incapazes de dizer não, de impor limites em seus relacionamentos, ignorando a si mesmas, fazendo pelos outros o que não podem ou não querem fazer, concordando quando gostariam de discordar, aceitando convites que não gostariam de aceitar, movidas por um sentimento de culpa indevido, por medo da rejeição, por baixa autoestima.
Muitos acreditam que não dizem não por receio de que o outro se sinta rejeitado. No entanto, seu receio revela a sua própria dificuldade de lidar com a rejeição. Uma situação que resulta em esgotamento, vazio, frustração, ressentimento. Ouvi muitos relatos de pessoas esgotadas e decepcionadas com a família e com os amigos por falta de reconhecimento, por serem lembradas apenas quando alguém precisava de sua ajuda. Contam que, apesar de fazerem parte de uma família numerosa, com vários outros irmãos, elas eram as únicas a socorrerem os pais quando eles adoeciam, as primeiras a serem requisitadas quando algum problema grave surgia, e apesar de seus esforços, nunca eram reconhecidas. Mesmo assim, ressentidas e magoadas, continuavam prontas a ajudar, esperando o dia em que as consciências dos outros seriam despertadas. Essas pessoas sobrecarregadas sentem-se ignoradas e vítimas de outras, sem perceber que estão no papel que escolheram estar. Elas mesmas passaram a mensagem de que poderiam dar conta de tudo, de que estavam sempre prontas e disponíveis. Nunca disseram que não poderiam atender a um chamado, a um pedido, por medo de serem rejeitadas, por medo do conceito negativo que os outros poderiam fazer a seu respeito. Não consideraram os limites saudáveis e necessários em seus relacionamentos. Com suas próprias atitudes, contribuíram para que as pessoas não as percebessem, nem as reconhecessem. O medo da rejeição, o sentimento de culpa e de menos-valia tornaram-nas reféns do abuso e do egoísmo de outras pessoas. Lembro-me de um comercial que passava geralmente na época da Páscoa. Ele me chamava muita atenção por mostrar um chocolate do qual gosto muito. A cena acontece em uma festa onde um garçom passa a servir numa bandeja, com uma pirâmide desses deliciosos bombons. Chique demais. Depois da semana da Páscoa, senti a falta do comercial. Percebi que ele não estava mais sendo exibido. Por várias vezes tentei revê-lo mentalmente, imaginando as cenas. Eu recordava que a situação era uma festa, que havia algumas pessoas passando ao fundo, mas o foco principal eram os chocolates. Eu conseguia me lembrar perfeitamente de alguns detalhes e de outros não. Era muito nítido na minha memória a imagem da bandeja, a cor e o brilho do papel que envolvia os bombons. Contudo, por mais esforço mental que eu fizesse, não conseguia visualizar o garçom que segurava a bandeja. Quando a oferta é farta em demasia, a pessoa que a oferece parece se tornar invisível. Muitas pessoas cometem o engano de acreditar que serão valorizadas por serem muito generosas, por estarem sempre disponíveis e dispostas a atender todos a todo o tempo. O resultado geralmente é o oposto do esperado. Quanto mais ela oferece, mais invisível se torna. Quanto mais atrativa a bandeja, mais imperceptível ficará o garçom. É preciso deixar bem claro que não estou de forma alguma negando a importância da generosidade. Este é um sentimento que precisa com urgência ser resgatado. Vivemos hoje o tempo previsto por Jesus e relatado no livro de Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. O egoísmo, o individualismo e a indiferença têm imperado nos dias atuais. Em muitos lugares, a violência e a maldade têm se tornado tão corriqueiras e naturais que as pessoas já passam por um cadáver estendido no chão e seguem em frente, sem se chocarem com o que viram. Estamos nos tornando cada dia mais frios e insensíveis diante da dor e da necessidade do outro. Há poucos dias vi uma matéria sobre as festas de casamento mais caras do mundo. Milhões de dólares gastam em uma única noite. Dinheiro que poderia salvar a vida de centenas e centenas de pessoas. A reportagem tinha um tom glamuroso, mas deveria ter um tom de tristeza e até de vergonha. Não porque as pessoas não possam realizar suas comemorações de acordo com as suas possibilidades. Cada um tem o direito de usar o que tem da forma que escolher. Mas se há tantos recursos disponíveis e esbanjados, então qual é o real motivo de existirem tantos necessitados? A resposta não é simples, com certeza. No entanto, não podemos negar que o egoísmo, o individualismo e o ego centrado têm o papel principal nesse cenário.
A má distribuição de renda tem sua responsabilidade por tanta miséria. No entanto, mesmo que a maior parte dos recursos esteja nas mãos da minoria, será que não faria uma grande diferença se o coração do homem não fosse tão corrompido? O problema é que muitos daqueles que conseguiram conquistar muitos bens não têm a consciência de que fazem parte de algo bem maior que sua realidade particular. Não entendem que se tiverem a oportunidade de ter muito, se lhes foi confiado uma grande parte de recursos, não foi apenas porque eles trabalharam mais ou porque mereceram mais, e sim porque foi-lhes dada a oportunidade de administrar um recurso maior, não apenas em benefício próprio, mas para ajudar a outros. A verdade é que nós somos apenas mordomos daquilo que equivocadamente nos sentimos donos. Se houvesse mais amor e generosidade, entenderíamos que não vivemos apenas em função de nós mesmos e daqueles que consideramos nossa família. Se houvesse mais amor e generosidade, entenderíamos que, tendo um único Pai, nossa família é toda a humanidade e nossa responsabilidade vai muito além das portas da nossa casa. Saber dizer não quando necessário não é deixar de ser generoso. É saber deixar claro o limite que nos preserva como indivíduos. É uma questão de respeito e amor próprio. Aprender a dizer não significa deixar de se importar com o outro ou jamais fazer concessões. De forma alguma. O que mais realiza um ser humano sadio de alma é ajudar outro ser humano a se realizar. Contudo, isso precisa ser feito pelos motivos certos, por nossas convicções e não por medo da rejeição, por insegurança ou por pressão. Não há nada de doentio em ajudar o outro. O que não é saudável é não saber ser generoso também consigo mesmo. É não se valorizar e não respeitar seus próprios limites. Quem se ama ajuda o outro sem ignorar a si próprio. Dos 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés, 8 começam com um não. O não é uma pequena palavra que, se não for dita quando necessário, pode causar graves prejuízos e, quando aprendida, pode produzir grandes mudanças. Lívia foi ao meu encontro em um evento para mulheres em que ministro palestras há quase 10 anos. Ela quis me contar o que estava acontecendo em sua vida e em decorrência de algo que ouviu na palestra no ano anterior. Eu havia falado sobre autoestima e um dos pontos ressaltados foi a dificuldade de dizer não. Lívia disse que essa palavra veio de encontro a ela como uma bomba. Essa era a sua grande dificuldade. Responsável, sem dúvida, por toda a dor que ela e sua família estavam enfrentando naquele período de sua vida, dificuldades financeiras, crise no casamento e rebeldia dos filhos. Lívia trabalhava como esteticista. Assim que terminou seu curso, construiu uma sala ao lado de sua casa com uma entrada independente para atender suas clientes. Acreditava que seria a estratégia perfeita para conciliar sua profissão e sua família. Por estar sempre por perto, poderia trabalhar sem deixar de dar atenção devida aos filhos e marido. Contudo, aconteceu exatamente o contrário. O trabalho tomou a maior parte do espaço porque ela não conseguia organizar seu tempo. Não havia horário delimitado para cada coisa. Seu medo de aborrecer as pessoas imprimiu em sua rotina um ritmo de vida totalmente desequilibrado. Ela nunca dizia que não podia atender alguém, independentemente da hora que a cliente chegasse. Aprendeu desde criança que não se pode rejeitar trabalho. Tinha receio de dizer não e aborrecer as pessoas. Foram incontáveis as vezes em que abandonou a refeição pela metade, deixando a família sozinha para receber alguém que queria atendimento. Trabalhava até bem tarde da noite, de maneira que quando chegava no quarto o marido já estava dormindo. Não tinha hora para dormir ou acordar. A família que ela tanto queria por perto, da qual desejava cuidar, ficou sem lugar em sua vida e o resultado foi dramático. Enquanto ouvia a palestra, sentiu que Deus foi trabalhando em seu coração. Entendeu que, se quisesse consertar as coisas, precisava começar por uma mudança dentro dela mesma. Era preciso aprender a fazer algo que nunca fez, dizer não. Depois de uma semana de oração pedindo direção, ela sentiu que deveria trabalhar 3 dias por semana, com horário definido, e dedicar os outros à recuperação do que havia perdido.
Os primeiros passos para a mudança foram difíceis. A primeira vez que disse não a alguém foi tremendamente doloroso e desafiador. Era como se ninguém mais fosse procurar seus serviços, mas ela estava determinada a pagar o preço pela transformação. Hoje, as clientes já estão adaptadas aos seus horários e não houve nenhum prejuízo. Ao contrário, ela tem um ganho financeiro muito maior do que quando trabalhava a semana toda, e a família está sendo restaurada. Evitamos dizer não por medo de perder a consideração de algumas pessoas e, em consequência, sofremos perdas bem maiores. É preciso vencer a batalha interna travada quando se decide começar a dizer não. Superar o sentimento de culpa e o medo da rejeição. Suportar o fato de não ocupar mais o lugar de boazinha na família e entre os amigos e permanecer firme diante da reação aversiva das pessoas que levavam vantagem com sua dificuldade. Pessoas que estão sempre disponíveis, que não conseguem dizer não, quando pensam em mudar essa postura, imaginam que irão perder a amizade de todos. Acreditam que ficarão sozinhas, totalmente abandonadas, que serão criticadas e mal compreendidas. É possível que isso aconteça por parte de alguns, afinal, é normal que haja resistência ao novo. Mudanças geralmente são difíceis de serem aceitas. Quando uma pessoa da família começa a mudar seu modo de agir, é de se esperar que haja resistência. É provável que haja tentativa por parte de algumas pessoas mais próximas de manter a engrenagem se movimentando como de costume. Não raro, quando uma pessoa inicia um processo terapêutico e começa a mudar suas atitudes, escutar pessoas da família ou amigos mais próximos dizerem que ela está piorando. Falam que o tratamento está lhe fazendo mal e que não a reconhecem mais. Isso geralmente acontece porque a mudança incomoda. Quando alguém muda, provoca a necessidade de mudança no outro. Não podemos deixar de considerar que algumas pessoas, acostumadas a tirarem vantagem da fraqueza do outro, reajam tentando levar o paciente a retornar ao comportamento anterior. Afinal, não desejam modificar uma situação que traz ganhos. Aquele que conseguir vencer esses obstáculos poderá experimentar a alegria de sentir-se mais livre, de gostar mais de si mesmo. E quem ama a si mesmo não se permite viver um relacionamento abusivo. Aqueles que têm dificuldade de dizer não podem sofrer de mágoas e ressentimentos. Tornam-se pessoas amargas por não serem consideradas como esperavam. Tristes porque suas necessidades foram negligenciadas. Frustradas por não conseguirem realizar seus planos, já que estão sempre ocupadas em conquistar reconhecimento, aceitação e amor através do serviço prestado ao outro. Não teremos motivos para ressentimentos se tivermos amor próprio suficiente para agir de forma coerente, dizendo não quando for necessário. Isso traz equilíbrio para a vida, ampliando as possibilidades. Com o tempo melhor administrado, se torna possível fazer aquela ginástica há tanto prometida. Fazer o curso, o passeio, o cuidado com a saúde, com a família, enfim, as muitas coisas que trariam mais satisfação pessoal e, consequentemente, menos ressentimento em relação aos outros. Assim, estaremos tratando a nós mesmos com a consideração que esperávamos receber dos outros. É um investimento inútil não dizer não, com a finalidade de conquistar as pessoas. Jamais seremos amados utilizando essa estratégia. O amor verdadeiro é gratuito. Não compramos com favores. Além disso, mesmo que as pessoas nos amem, não nos sentiremos amados. Quando uma pessoa tem medo de ser rejeitada por dizer não, é porque ela não crê que possa ser querida simplesmente por quem é. Sendo assim, mesmo que receba o que espera, nunca acreditará nesse sentimento, já que não se considera digna desse amor. Todos nós desejamos ser amados. Contudo, nem o amor de uma multidão é capaz de preencher o vazio deixado pela falta de amor próprio. Quem não se ama não acredita merecer o amor de quem quer que seja. Portanto, por mais que invista, por mais que receba, jamais se sentirá suprida. Nunca se convencerá de que é amada realmente. Quem nos ama verdadeiramente pode aceitar nossos nãos, da mesma forma que aceitamos os nãos que recebemos daqueles a quem amamos.
É necessário respeitar os limites de quem consideramos, sem cobrar concessões, serviços ou favores por nossa consideração. Valorizamos o outro por ser quem ele é. Se entendemos que o outro merece nosso amor dessa forma, por que não nos consideramos merecedores da mesma maneira? O amor verdadeiro não cobra, nem deve favores. Além do mais, não vamos conquistar a todos, por mais que façamos, por melhor que venhamos a ser. Tentar ser perfeito para ser amado por todos é uma missão impossível. Não conquistaremos a todos e podemos viver com isso. Jesus foi perfeito como ser humano, contudo foi rejeitado pela maioria e nos deixou importantes lições nesse sentido. Ele fez o que tinha que ser feito e disse o que tinha a dizer. Sua conduta e seus ensinamentos foram baseados no compromisso com a verdade e com a vontade de Deus, não com a necessidade de aprovação. Ele ensinou-nos sobre o sim, sim, não, não e sobre o que tem ouvidos, ouça. Não mudou seus planos para evitar a rejeição. Não tentou controlar a opinião, os sentimentos e o comportamento de ninguém. Esvaziou-se de sua glória, sacrificou-se pela nossa salvação. Pregou uma mensagem libertadora e demonstrou os sentimentos mais nobres. Amou, compreendeu e aceitou a todos, independentemente dos erros de cada um. No entanto, apesar de tudo isso, foi amado e aceito pela minoria. Jesus nos amou sem depender do nosso amor. Ele tinha o que bastava, o amor do Pai. Ele não precisava, como nós, da aprovação dos homens para se autoafirmar, para sentir-se valorizado. Jesus demonstrou não somente ter consciência de seu valor, como também mostrou-nos o quanto nos valoriza. Se entendermos isso, nos sentiremos abastecidos por esse amor. De maneira que, mesmo valorizando o amor do outro, não seremos carentes dele ao ponto de nos desvalorizarmos a nós mesmos. Segundo, dificuldade de ouvir não. Muitas pessoas têm dificuldade de ouvir não porque não foram acostumadas a terem seus pedidos negados. Foram mimados, receberam a tempo e a hora tudo o que quiseram. Portanto, não têm resistência à frustração. Essa é uma situação muito comum. No entanto, gostaria de chamar a atenção para a dificuldade de ouvir não, relacionada ao sentimento de menos-valia. Jorge fazia parte de um pequeno grupo de 3 amigos inseparáveis desde a adolescência. Sempre saíam juntos. Na maioria das vezes, a noite terminava da mesma forma. Jorge na companhia de uma garota e os outros 2 amigos fazendo companhia um para o outro. Eles ficavam intrigados com a facilidade do amigo em conquistar alguém. Não entendia por que eles ouviam tantos nãos, enquanto Jorge não ouvia nenhum. Na verdade, a situação não era bem assim. Jorge ouvia mais nãos que seus amigos. A questão é que ele não tinha medo de ouvi-los. Ele chegava às festas preparado e disposto a ouvir quantos nãos fossem necessários, até conquistar o sim que ele esperava. Os outros, ao se aproximarem de uma moça, estavam tão inseguros que geralmente ouviam o que tanto temiam. E para evitar uma nova rejeição, não passavam da primeira tentativa. Para os amigos de Jorge, o não era recebido como uma confirmação de que eles não eram pessoas interessantes. Para Jorge, o não era apenas o direito das garotas de não quererem ficar com ele. Não representava uma avaliação negativa a seu respeito. Ninguém gosta de ouvir um não. Porém, para as pessoas inseguras que dependem da confirmação e aprovação do outro, o não é entendido como rejeição, como negação de seu valor pessoal. Alguém com autoestima baixa, que duvida de seu próprio valor, transfere para o outro o poder de avaliá-la. Espera que o reconhecimento, o sinal de aprovação venha dos outros. Quando isso não acontece, seu sentimento de inferioridade se confirma ainda mais. Mesmo que o não seja dito, ele é sempre esperado, assim como qualquer sinal de rejeição. Célia conseguiu manter somente relacionamentos superficiais. Ela reclamava que conhecia muitas pessoas, mas não podia dizer que tinha amigos de verdade. Ela não tinha amiga de infância, melhor amiga, confidente, como acreditava que todos tinham. Sentia-se estranha por isso.
Em várias ocasiões em que ia a um shopping ou uma festa, encontrava suas conhecidas e ficava sabendo que elas tinham ido juntas. Uma convidava a outra sempre que tinha algum evento ou oportunidade de estarem próximas. Célia nunca recebia um convite destes e não compreendia o motivo de não ser lembrada. Sentia-se profundamente magoada e ressentida, sem perceber que ela mesma é quem dificultava esse envolvimento. Ela é quem não permitia uma aproximação que a fizesse ser incluída. Quando tinha a oportunidade de estar com pessoas conhecidas, nunca sentia-se à vontade. Não se envolvia o bastante. Ao invés de interagir espontaneamente com os demais, ela dedicava-se a observar os olhares e os mínimos gestos à procura de pistas que confirmassem suas suspeitas de rejeição. Sentia-se bloqueada, não conseguia conversar ou levar um assunto adiante. Suas ideias não fluíam devido a uma constante avaliação e julgamento a respeito do que deveria ou não dizer, gerando mais insegurança. Qualquer opinião contrária à sua era compreendida como sinal de reprovação e motivo para ela se afastar e evitar novos contatos. O pior é que geralmente ela acreditava estar vendo esses sinais, por isso constantemente voltava aborrecida de alguma festa ou evento social. Os dias seguintes a esses acontecimentos eram sempre dolorosos. Ela passava momentos calada e pensativa, revendo as cenas e avaliando-as minuciosamente, em busca de falhas que ela pudesse ter cometido e provocado a rejeição. A reação do outro era seu espelho, e seu valor estava condicionado à aprovação alheia que ela sempre esperava não receber. É natural não gostarmos de ouvir uma negativa. Porém, quando uma pessoa se sente valorizada, consegue ouvir um não sem sentir-se diminuída. Quem está bem consigo mesmo não depende de que suas opiniões sejam aceitas para sentir-se incluído. Pessoas assim dão a si mesmas e aos outros o direito de exporem o que pensam e o direito de concordarem ou não com suas ideias. Entendem que para serem amadas não é preciso serem aprovadas em tudo o que fazem ou dizem. Que não precisam ser iguais, ou seja, pensarem e agirem da mesma forma para serem aceitas. Mesmo porque não seria nem um pouco motivador viver com pessoas que fossem cópias fiéis de nós mesmos. Nada seria acrescentado em um diálogo se todos pensassem igual. Não veríamos outra pessoa, e sim a nós mesmos refletidos no outro. Terceiro, dificuldade de dizer sim. Para muitas pessoas, o sim também é difícil de ser dito, principalmente quando se trata de dizê-lo a si mesmo, a sua vida, considerando os próprios sonhos e necessidades, permitindo-se novas oportunidades. Liz, desde criança, foi muito prestativa. Como primeira filha, sentia-se na obrigação de ajudar a mãe a criar e educar seus 2 irmãos mais novos. Com 16 anos, começou a trabalhar e a ajudar financeiramente em casa. À medida que seu salário aumentava, assumia mais responsabilidades. Aos 20 anos, casou-se com um homem viúvo, que tinha um casal de filhos pequenos, crianças que Liz tomou conta como suas, encarregando-se de todos os cuidados necessários para a educação delas. 2 anos depois de casada, teve seu primeiro filho e 3 anos mais tarde uma filha. Ela não fazia nada além de trabalhar e cuidar da família. À medida que o tempo passava, sentia-se mais responsável, aumentando sua carga de trabalho para dar o melhor aos filhos. Vivia em intensa atividade, ocupava-se com os mínimos detalhes da vida de cada um, certa de que a felicidade da família estava em suas mãos. Aos 48 anos, Liz ficou viúva. O marido, que era totalmente dependente dela, já não estaria mais ali. Os filhos, já adultos e casados, moravam em outras cidades e ninguém mais precisava de sua ajuda. Seria um bom momento para diminuir o ritmo e começar a pensar um pouco mais em si mesma. No entanto, não foi o que aconteceu. Ela continuava agitada como sempre. Não conseguiu mudar a programação interna. Depois de aposentada, abriu uma pequena empresa que percebeu com o tempo só lhe traria prejuízo e muito trabalho. Após muita resistência, aceitou seu fechamento. A partir daí, Liz começou a apresentar sinais de depressão, motivo pelo qual procurou ajuda psicológica. Ela havia passado a maior parte de sua vida cuidando de outras pessoas. Era dessa forma que sentia-se útil, importante e que sua vida parecia ter sentido.
Agora, não precisava trabalhar, não havia com que se preocupar e ninguém mais precisava de seus cuidados. Certamente era um estilo de vida que ela não conhecia. Havia se tornado uma especialista em cuidar dos outros e resolver problemas. Não aprender a cuidar de si mesma e a buscar a própria felicidade. Viver a maior parte de sua vida trabalhando pela felicidade daqueles a quem amava e conhecia profundamente. Porém, sentiu dificuldade em descobrir o que a faria feliz, porque sabia pouco sobre ela mesma. A depressão foi o chamado para olhar para dentro de si. O tratamento lhe ajudou a compreender que sabia dizer sim às necessidades de todas as pessoas à sua volta, menos às suas. Reconheceu que gostava muito de viajar, mas nunca havia se dado esse direito. Ganhou vários prêmios na empresa em que trabalhava e alguns foram viagens a lugares que ela adoraria conhecer, mas jamais se deu a oportunidade. Não conseguiu dizer sim a nenhuma chance de realização pessoal. Depois de algum tempo, Liz conseguiu começar a romper essa barreira. Hoje, sempre que tenho notícias dela, está em um país ou uma cidade diferente. Tem dito sim à vida e a si mesma, não apenas aproveitando oportunidades, como criando-as também. A falta de oportunidade e de condições financeiras geralmente são as justificativas para aqueles que não sabem dizer sim a si mesmos. No entanto, na maioria das vezes, o problema é uma questão de prioridade. Algumas pessoas se queixam a abrir as redes sociais. Entristecem por ver outras pessoas sempre viajando e fazendo coisas legais, enquanto elas estão sempre em casa ou trabalhando apenas. Não entendem por que os outros conseguem e elas não. No entanto, essas que conseguem nem sempre são as que têm uma melhor situação financeira. Muitas economizam o ano todo para fazer uma viagem, procuram ofertas, pacotes dentro de suas possibilidades, criam as oportunidades. Elas dão a si mesmas esse direito, enquanto outras não, mesmo com condições financeiras melhores. Pessoas com uma boa autoestima conseguem cuidar de outros sem deixar de cuidar de si mesmos, enquanto aquelas que não se valorizam não veem necessidade de fazer por si, não acreditam que merecem. A vida tem nos dito nãos e sims o tempo todo. No entanto, muitas vezes são os nossos nãos e sims que dizemos a nós mesmos que têm o maior poder de definir nosso estilo de vida. Que Deus abençoe vocês, que esse livro possa estar falando ao seu coração e amanhã nós vamos continuar a segunda parte desse capítulo.